O fracasso em nossas vidas geralmente é o resultado de tentarmos resolver as coisas sozinhos. Até aprendermos que a paz e a segurança só são garantidas quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar, continuaremos a passar de luta em luta e de decepção em decepção. Meu amigo e minha amiga, você já pensou nas intenções de Deus para a sua vida? O que um pai deseja para o seu filho? Todos os pais desejam ver os seus filhos crescerem e se tornarem personalidades excelentes, ainda maiores do que eles próprios na sociedade. Todos os pais ficam orgulhosos a cada dia que veem seus filhos alcançando novos marcos e progredindo em seus diversos campos de atuação. Da mesma forma, Deus sente prazer quando seus filhos progridem e também prosperam. O Salmo 35, versículo 27 diz: Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Em outra tradução da Bíblia diz assim: Porém, que gritem de alegria os que desejam que eu seja declarado inocente, que eles digam sempre: como é grande o Senhor, ele está contente porque tudo vai bem com o seu filho. Deus se alegra com o seu bem-estar. Ele gosta de ajudar você. Talvez você esteja atormentado com perguntas como: se Deus me ajuda, então por que ele não me ajudou da última vez, mas em vez disso deixou as coisas acabarem em dor? Se Deus me ajuda, por que ainda estou enfrentando dificuldades? Se ele realmente ama ajudar seus filhos, então não sou filho dele, pois não vi ajuda alguma. Seja qual for a sua questão, é compreensível que as nossas mentes estejam sobrecarregadas de dúvidas, decepções e desespero por causa dos desafios da vida. O grande profeta Jeremias, que tinha um relacionamento próximo com Deus, também passou por momentos assim em sua vida, como está escrito em Jeremias capítulo 14, versículos 8 e 9. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente, que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Jeremias também lidou com o desespero e a lamentação por um tempo. Essas coisas o fizeram pensar muitas coisas sobre Deus, até que o Senhor falou com ele e disse para não pensar ou falar daquela maneira, mas sim crer, pensar e dizer o que era certo sobre sua fé em Deus. Veja Jeremias capítulo 15, versículos 17 ao 19. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: Se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser as coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. O profeta estava abrindo seu coração e derramando suas angústias e decepções diante de Deus. Porém, além de tudo o que ele estava dizendo, o Senhor, que conhece todas as coisas e sabe o que realmente precisamos, falou com ele para afastar de si esses pensamentos e palavras inúteis. Você sabe por que Deus disse a Jeremias para se arrepender de tais coisas e confiar nele? Porque somos mais influenciados por tudo aquilo que abrimos nossa vida para receber. Se você se abrir para decepções, desespero, medo, vergonha ou raiva de Deus, tudo isso criará raízes e logo te colocarão contra Deus. Esse se colocar contra Deus não me refiro a uma renúncia direta da fé, mas a uma perda de confiança onde dependemos de tudo, exceto de Deus. É assim que caímos na autodependência. Muitas pessoas pararam de ir à igreja, pararam de orar sobre as coisas e simplesmente decidiram fazer tudo sozinhas. Agora, elas apenas praticam o cristianismo sozinhas, orando e lendo a Bíblia apenas como uma observância religiosa. Elas não oram e leem a Bíblia porque querem conhecer mais a Deus ou obedecer ao que sua palavra diz, mas só querem manter o contato porque ainda gostam das coisas de Deus. No entanto, se afastaram de uma vida de fé. Por quê? Porque essas pessoas sentem que Deus não é confiável, que Deus falhou quando elas mais precisavam dele, que Deus é muito lento ou que Deus interfere em seus planos.
O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, alertou sobre esse afastamento não apenas porque temos que estar sempre rodeados de pessoas que creem, mas por causa do que esse isolamento do nosso compromisso com a comunhão pode fazer conosco. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. O apóstolo Paulo acrescentou ainda em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19: conserve a sua fé e mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Sua fé tem que estar no lugar. Se o diabo conseguir te convencer e confiar em seu próprio entendimento, ele te levará para uma vida de lutas e arrependimentos para o resto da vida. As coisas podem não acontecer como você deseja. Verdade seja dita, é assim mesmo quando confiamos em outras coisas. A razão pela qual muitas vezes aceitamos outras coisas além das de Deus é porque sentimos que elas são em sua maioria tangíveis. Mas lembre-se disso, você é um filho da fé. Você não nasceu na família de Deus com coisas tangíveis que possam ser alteradas. Você não foi salvo por algo que pôde ver, tocar ou manusear fisicamente, mas pelo sangue eterno de Jesus e pela operação do Espírito de Deus. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida útil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. A Bíblia diz que o justo, o homem ou a mulher de Deus, viverá pela fé. Andamos pela fé e não pelo que vemos. O que essas palavras significam? Significam que, independentemente do que você passou, onde esteve e onde possa estar na vida agora, sua dependência deve permanecer em Deus e somente em sua ajuda. Certa vez ouvi alguém dizer que, devido às nossas limitações humanas, vemos apenas um fragmento do quadro mais amplo dos planos e da obra de Deus nas nossas vidas. Contudo, se pudermos confiar no Senhor para o panorama geral, independentemente da visão atual, então poderemos nos abrir para um mundo de possibilidades ilimitadas. Não tente viver sua vida sozinho. Você nunca entrará no plano ou propósito perfeito de Deus para a sua vida tentando resolver tudo por si só. É hora de deixar o Espírito de Deus te guiar. É hora de deixar o Espírito Santo te ajudar. Há uma razão pela qual ele é chamado de advogado, ajudador e consolador. O Espírito Santo não é uma versão inferior de Deus. Ele não é um subordinado. Ele não é menor em sua divindade. Ele é uma parte confirmada na Trindade, assim como o Pai e o Filho. Ele esteve presente no início e ainda estará presente no final. Ele é tudo o que precisamos para sermos completos no Senhor. Quando você recebe Jesus, seu Espírito, o Espírito Santo, passa a viver em seu coração. O Espírito Santo pega todo o poder transformador de Deus e o traduz em nós. É através do Espírito de Deus que vemos e experimentamos as possibilidades em Deus. Existem coisas na Terra que não são tão transformadoras por natureza. Talvez você não precise esperar em Deus para te guiar e fazer essas coisas. Chamamos algumas dessas coisas de bom senso. Algumas aprendemos na escola e outras em casa. Outras aprendemos observando os outros. Veja, temos um cérebro e uma mente funcional para essas coisas. São coisas como escovar os dentes e tomar banho, ou comer para saciar a fome, descansar após um dia frutífero de trabalho, ou plantar sementes para uma colheita. Deus dá a todos a capacidade natural de aprender e fazer essas coisas, mesmo sem ter um relacionamento com Ele. É por isso que temos gênios e profissionais que são muito bons em seu ofício e ganham a vida ensinando as pessoas a se destacarem nessas coisas naturais. Contudo, nenhum ser humano pode conhecer as coisas de Deus pela sua mente natural. Nenhum indivíduo pode compreender o fim desde o início com base na força de sua própria mente. Simplesmente não vai funcionar. É por isso que você tem gênios e celebridades ricas que são escravas de demônios, doenças, casamentos fracassados, frustrações e depressão. Existem médicos e conselheiros que passaram a vida educando e ajudando as pessoas a aprenderem a lidar com essas coisas, que também são vítimas dos mesmos sofrimentos. Estas não são coisas que a mente natural possa descobrir. Porém, quando deixamos o Espírito de Deus nos guiar e nos ajudar, a vida ganha um novo olhar. Você verá luz nas trevas
esperança no desespero, força na fraqueza e paz na tempestade. Deus disse em Zacarias capítulo 4, versículos 6 ao 8. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor. Não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. Você não vai superar as suas batalhas atuais com a força do seu próprio braço. Você não vai se libertar desse vício se não se voltar para Deus. Na verdade, você pode ficar ainda mais preso aos problemas se tentar resolver tudo sozinho. Mas quando você deixar o Espírito Santo te guiar e te ajudar, ele te pegará pela mão, nivelará as montanhas diante de você e te dará um testemunho do poder de Deus. Nestes últimos dias, onde há tanta frustração, medo, incerteza, mágoa e cansaço, essa é uma mensagem trazida para te sustentar. Encorajo você a reservar um momento para entregar a Deus essa questão urgente em sua vida. Peça ao Espírito Santo para te ajudar no caminho que ele julgar ser adequado. Substitua suas preocupações e frustrações pela paz de Deus. Apegue-se a ele e livre-se desses pensamentos prejudiciais. Encontre a sua paz no seu relacionamento com ele, sabendo que você é amado, e porque você é amado, se você permitir, Deus irá te guardar. Você está lidando com uma situação impossível em sua vida agora? Deus pode tornar possível essa situação impossível, não importa os obstáculos em seu caminho. Querido filho de Deus, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o poder e a ação de Deus? Deus não é uma divindade que fica encurralada pelos acontecimentos, se tornando fraco. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação em nossas vidas. Ele nunca comete erros. Ele nunca errou e nunca errará. As pessoas que o servem e confiam nele, às vezes enfrentam situações impossíveis. Sim, enfrentam. No entanto, elas nunca ficam sem ajuda. Às vezes, Deus nos poupará de certos desafios e outras vezes ele nos deixará cercados e até mesmo oprimidos pela situação. Porém, em todas essas situações não importa a natureza do problema em questão, ele sabe como nos libertar. Uma coisa que quero que você saiba sobre Deus é que ele sabe como livrar o seu povo, aqueles que confiam nele, dos problemas da melhor maneira. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 9: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pode não acontecer do jeito que você deseja, mas ele sempre cumprirá a sua promessa. Davi também testificou nos Salmos, capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não posso dizer que sei como você se sente ou as coisas pelas quais pode estar passando agora. Não posso dizer que entendo completamente a crise na sua vida. No entanto, quero que você saiba que Deus pode pegar essa situação impossível agora mesmo e torná-la possível. Não deixe o diabo fazer você sentir que isso está além de Deus ou que ele não se importa com você, mesmo que a situação pareça estar demorando muito para ser resolvida. Eu sei que muitos dias são difíceis, mas o seu lugar mais seguro é com Deus. Uma coisa que realmente parte meu coração é quando ouço pessoas que foram pressionadas pela vida dizerem como sentem que Deus as traiu. Outro dia me deparei com a postagem de uma jovem no Twitter e ela estava contando por que parou de frequentar a igreja e não queria mais ter nada a ver com Deus. Tudo porque ela sentia que Deus tinha seus favoritos e ela não era um deles. Ela disse que nunca recebeu nada do que pediu. Muitas pessoas que ela conhecia obtiveram testemunhos e milagres, mas parecia que ela nunca conseguia nada, mesmo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam. Foi triste ler essa declaração de alguém que provavelmente só queria usar a Deus. Por favor, ouça com atenção. Quero que você saiba que o fato de ainda não ter visto nenhuma mudança não significa que Deus não exista. Também não significa que ele não te ama.
Há uma declaração do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Deus por seus filhos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe como ele mencionou diferentes tons de desafios? Ele listou demônios, principados, vida, morte, tempo e problemas. Ele disse que nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor do Pai. Deus demonstrou o amor dele por você já quando Jesus morreu naquela cruz. Como um pastor costumava falar, mesmo que você fosse o único na terra, ainda assim, Jesus teria vindo para morrer por você. Deus te ama muito. Portanto, não se trata do amor de Deus, mas da sua soberania. Deus é soberano em todos os níveis, meu amigo e minha amiga. Tudo que ele o faz de acordo com seu plano mestre. Isso pode até te colocar em uma situação difícil agora, mas se você abrir a sua visão, verá que Deus está em cada história e em cada detalhe, mudando tudo para a grande revelação do seu propósito. Se como aquela jovem você sente que Deus nunca te ouviu, mesmo que você tenha colocado sua confiança nele e esteja obedecendo ao que a palavra diz, então você deve se lembrar de uma coisa: confiar em Deus é uma questão de fé e submissão a Ele. Ser filho de Deus não tem a ver apenas com receber grandes coisas na vida e ter todas as necessidades atendidas. Isso é uma bênção e nossa herança. No entanto, quanto mais você crescer em Cristo e no seu relacionamento com Jesus, mais aprenderá que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. É preciso fé para confiar e segui-lo fielmente até que o milagre aconteça. Ele tem muitas razões pelas quais pode não fazer algumas das coisas que você pede. Não é porque ele não quer, não é porque ele é um avarento que barra o melhor dos seus filhos. Não é porque ele não tenha o poder para isso. Deus nunca é fraco e pode sim fazer o impossível. Talvez você não esteja pronto para as coisas que está pedindo a Deus. Ou talvez você esteja pronto, mas ainda não é a hora. Talvez você pense que precisa disso, mas de acordo com o plano de Deus, na verdade, você não precisa. Pode ser por qualquer motivo, mas não é porque é impossível para Deus. Lembre-se, Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele capacitou uma mulher de 90 anos a conceber e dar à luz a um bebê. Ele abriu o Mar Vermelho e o caminho através dele para que seu povo caminhasse em terra seca. Quando o inimigo perseguidor se aventurou a tentar o mesmo, eles se afogaram. Deus capacitou um adolescente a derrubar um gigante com apenas uma pedra de sua funda. Ele fez com que a cabeça de um machado flutuasse na água. Ele trouxe de volta a vida de um homem que havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Eu poderia continuar mencionando os inúmeros milagres de Deus aqui. Nada é impossível para Deus fazer. Veja o que diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele já fez isso antes, se ele fez isso pelos outros, então certamente ele pode fazer isso por você. Deus pode, meu amigo e minha amiga. Por favor, repita isso comigo e diga para si mesmo: Deus pode tornar possível o meu impossível. Não importa o obstáculo diante de mim. Você não precisa saber como ele fará isso. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é crer que ele pode fazer isso e que ele fará. E a Bíblia diz que ele se mostra forte em favor daqueles cujos corações estão voltados para ele. Situações impossíveis são aqueles momentos em que você se sente mais desamparado. São momentos em que não há nada que você possa fazer, dizer ou dar um jeito sozinho. Em uma situação impossível, você está se agarrando à última gota. Muitas pessoas caem em depressão, frustração e desespero quando são confrontadas por uma situação assim. Mas e se eu te dissesse que Deus adora situações impossíveis? Por que Deus gosta disso? Porque são nessas situações que Ele tem a oportunidade de se revelar a você. Me lembro de uma época em que precisei pagar minhas mensalidades na faculdade durante um certo período. Tínhamos algo que chamavam de exame intermediário, do qual queriam que todos os alunos participassem. Era crucial para nós passarmos nesse exame, ou nunca chegaríamos ao exame final. Acontece que eu não tinha o dinheiro para pagar as taxas e o exame estava se aproximando. Orei e confiei em Deus por isso. Fiz todos os telefonemas que pude.
Não me qualifiquei para um empréstimo estudantil e fiquei sem saída. Mas continuei lendo, estudando e me preparando. Eu confiava em Deus e estava disposto a passar por essa situação até o fim. Aprendi através de muitas dificuldades em minha vida que minha única esperança era Jesus. Fora dele, eu não tinha esperança, mas com ele, mesmo quando parecia que estava passando por dificuldades, havia esperança para o meu futuro. Até que o dinheiro que eu precisava finalmente chegou na noite anterior ao exame. O sistema escolar foi configurado de tal forma que não era possível fazer transferência digital. Você só poderia pagar suas taxas no caixa de um banco aprovado, onde eles emitiriam um recibo para você ser confirmado na inscrição da escola. Naquela manhã, saí cedo e cheguei primeiro no local da prova. Vi outros estudantes esperando também. Alguns ainda não tinham pagado e esperavam que pudessem entrar. Eu estava com o meu dinheiro, mas estava esperando os bancos abrirem. Quando os bancos abriram, os professores e supervisores já haviam começado a selecionar os alunos que fariam o exame e a mandar os outros para casa. Antes de correr para o banco, percebi que eles tinham nas mãos uma folha de papel com os nomes impressos de quem pagou. Quase perdi a esperança, mas ainda confiei em Deus para um milagre. Então fui ao banco e fiz o pagamento. Quando voltei, estavam chamando os nomes e estavam quase no final da lista. Eles deveriam chamar 120 nomes entre as centenas de alunos daquela lista. O restante não pagou e por isso não estava na lista. A lista foi impressa para que mesmo que você pagasse naquela manhã, ainda seria impossível ser chamado. Mas eu tinha visto e lido sobre o poder de Deus e estava disposto a confiar a Ele. E adivinha só, meu nome foi chamado como o último nome da lista. Embora tenha conseguido uma resposta às minhas orações, não consegui esconder meu choque. Como isso aconteceu? Claro que não esperei para descobrir, corri e fiz o exame. Este é apenas um exemplo do quão longe Deus pode ir por qualquer pessoa que ouse confiar nele, não importa a circunstância que esteja diante de você. Sua situação está ruim, realmente muito ruim? Você pode confiar isso a Deus. Ouse confiar isso a Deus. Leve isso a Ele em oração e fique firme em sua palavra. Talvez a situação seja tão desesperadora que você não tenha tempo de ler sua Bíblia. Então busque em seu espírito por uma palavra, como esta, em Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Este é um dos meus versículos favoritos, especialmente a primeira parte, o Senhor me ajudou. Quando estou desanimado ou desesperado, oro a Deus dizendo: Pai, não sei o que dizer ou como orar nada agora, mas vou me lembrar de que o Senhor é a minha ajuda e me ajudará. Isso me faz continuar e vejo Deus mudando a situação a meu favor. Você precisa aprender a levar a sério as palavras de Deus, especialmente suas promessas para você. Através da fé e da paciência, você verá o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Não desista ainda. Embora possa falhar, embora o prazo possa até passar e o problema surgir, não perca a fé. Existe um Deus que segue seu povo até o fogo. Ele às vezes pode te manter longe do fogo, mas outras vezes ele entra com você lá para que você seja refinado pelas chamas. E então ele te trará para fora com um testemunho maior. Se os 3 rapazes hebreus tivessem sido impedidos de serem lançados na fornalha ardente, eles teriam continuado a defender Deus, mas apenas com o mesmo testemunho de antes. Eles não teriam nada de especial para compartilhar e para mostrar aos que os rodeavam sobre Deus. Porém, Deus usou uma situação impossível em suas vidas, algo que eles não esperavam, como um meio de se revelar através deles. Meu amigo e minha amiga, Deus está prestes a usar a sua situação para se revelar ao mundo e a você em maior medida. Entregue a situação a Ele através da oração e da confiança total e veja como Deus torna o impossível possível. Você está em um momento decisivo e não tem certeza se o caminho que está seguindo foi feito para você? É fácil sentir que você está navegando pela jornada da vida sem um mapa. Você pode até sentir que falta orientação, que os sinais que você procura simplesmente não existem. Mas e se eu dissesse que as pistas de que você precisa já estão sendo reveladas a você, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu? Veja, a vida tem um jeito de nos enviar sinais. Pequenos toques de que estamos indo na direção certa. Esses sinais podem ser sutis, mas estão lá,
esperando que você os perceba. Neste vídeo, vou desvendar 7 sinais inconfundíveis que Deus envia para afirmar que você está no caminho certo. Número 1. Você está no caminho certo se estiver obtendo os resultados que te levarão ao seu objetivo, mesmo que o processo esteja demorando mais do que o esperado. Imagine isto. Você está caminhando pelo intricado labirinto da vida, um caminho cheio de voltas e reviravoltas. É como navegar em uma floresta densa, onde cada passo é um ato de fé. Mas aqui está o farol da esperança. Você não está apenas vagando sem rumo. Você está indo em direção a um destino que ressoa com o propósito da sua alma. A jornada, embora mais longa e árdua do que o previsto, está aproximando você do seu chamado divino. Considere o poder de ter um objetivo claro. É como definir um destino no seu GPS. Sem ele, você está apenas atravessando estradas sem saber se elas levarão ao refúgio desejado. Mas no momento em que você insere esse destino, cada curva, cada movimento é intencional, direcionado para alcançar esse espaço sagrado. Este princípio também se aplica à nossa jornada espiritual. Quando você coloca seu coração em uma aspiração piedosa, seja nutrindo um relacionamento centrado em Deus, destacando-se em uma vocação que o glorifica, ou simplesmente vivendo uma vida impregnada de amor e serviço, você está traçando um caminho em direção a uma meta celestial. Agora, vamos abordar uma apreensão comum. Muitas vezes, o caminho para os nossos objetivos parece mais longo do que esperamos. É fácil sentir-se desanimado e questionar se nos desviamos do rumo. Mas lembre-se, a duração da viagem não nega a sua validade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, resume isso lindamente. Ele reconhece a incompletude do seu caminho, a busca contínua pela perfeição em Cristo. A jornada de Paulo não foi rápida nem direta, mas, sem dúvida, foi correta. Portanto, se você estiver obtendo visões, experiências e virtudes que se alinham com as aspirações dadas por Deus, anime-se. Você não está em qualquer estrada, você está no caminho certo. Quer se trate de se aproximar cada vez mais de um relacionamento espiritualmente gratificante, de adquirir habilidades para uma carreira que honre a Deus, ou simplesmente de crescer em amor e graça. Essas coisas não são meras coincidências. São afirmações vindas de cima, tocando e encorajando você, dizendo: sim, este é o caminho. Número 2. Quando você estiver no caminho certo, Deus permitirá que você passe por testes, provações e até tentações que irão beneficiá-lo. Você já se perguntou por que a vida parece mais difícil quando você tenta fazer tudo certo? É como se no momento em que você se comprometesse a seguir a Deus de todo o coração, os desafios começassem a surgir de todas as direções. Você pode pensar: se eu estou seguindo Jesus, meu caminho não deveria ser mais fácil? O problema é o seguinte: caminhar com Deus não garante uma jornada fácil, mas promete uma vitória. Estar no caminho certo com Deus não é um passeio no parque. É mais como ser um bravo guerreiro em uma grande aventura. Esta jornada testará sua força, fé e resiliência. Sabe por quê? Porque uma vida vivida para Deus é vivida na linha de frente de um campo de batalha espiritual. Sua determinação será testada, sua fé será desafiada e sim, você poderá até enfrentar tentações. Mas aqui está a boa parte. Estes testes não são obstáculos. Eles são trampolins para uma fé maior e uma comunhão mais próxima com Deus. Lembre-se, a Bíblia não embeleza a realidade. O Salmo 23 nos fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nenhum mal, pois o Senhor está conosco. Esse vale não é um desvio, ele faz parte do caminho. É nestes vales, nestes momentos de provação e teste, que muitas vezes encontramos o crescimento mais profundo e vemos a orientação de Deus com mais clareza.
Tiago capítulo 1, versículo 12 nos oferece mais uma palavra forte. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Não se trata apenas de perseverar, mas de ficar mais forte, mais firme em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para provar a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Deus. E a recompensa? Uma coroa de vida, um símbolo de vitória e alegria eternas. Então, quando a vida lançar obstáculos em você, não desanime. Não interprete esses vales como sinais de que você está fora do caminho. Pelo contrário, são indicadores de que você está exatamente onde precisa estar, nas mãos de Deus, sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Aceite essas provações como prova de que você está no caminho certo, o caminho que leva ao crescimento, à força e, em última análise, a um relacionamento lindo e eterno com Deus. Número 3. Vejamos um cenário simples. Você está pensando em se candidatar a um novo emprego. É um passo significativo, sim, mas não altera a vida. Aqui um toque gentil de Deus pode ser tudo o que você precisa. Uma sensação de paz, um incentivo inesperado de um amigo, um versículo que fala com você durante seu momento de silêncio. Nem sempre se trata de revelações que abalarão a terra, mas da voz mansa e dedicada que fala nos momentos tranquilos de nossos corações. Agora, considere uma decisão mais importante: mudar de carreira ou mudar-se para uma nova cidade para trabalhar. Os riscos são maiores e o impacto mais profundo. Nesses casos, as confirmações de Deus são frequentemente mais pronunciadas. Pode ser uma série de eventos que se alinham perfeitamente para serem meras coincidências, conselhos de mentores de confiança ou uma mensagem recorrente que ressoa profundamente dentro de você. Estas não são apenas concorrências aleatórias, são marcadores no mapa que Deus traça para nós, guiando-nos em direção aos seus planos e propósitos. E depois, há as escolhas que definem a vida: iniciar um relacionamento sério, ficar noivo, casar com o amor da sua vida. Estas decisões moldam não apenas a nossa jornada terrena, mas também a nossa trajetória espiritual. Aqui, espere que a orientação de Deus seja ainda mais evidente. Pode vir através do discernimento em oração, da sabedoria da palavra de Deus ou da confirmação através do conselho daqueles que andam intimamente com Ele. Quando a decisão tem significado eterno, os sinais são inconfundíveis. Lembre-se, ao navegarmos pelo labirinto da vida, é crucial não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nossa visão é limitada, nossa perspectiva é finita, mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê toda a trama de nossas vidas. Ele conhece cada reviravolta, cada pico e vale. Como Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e submeta-se a Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará os seus caminhos. Número 4. A perfeição não é o nosso destino, mas a proteção é a nossa companheira constante. Este é um sinal vital de que Deus está afirmando que você está no caminho certo. Considere o ritmo da caminhada de um cristão. Não se trata de passos perfeitos, mas de ser firmemente mantido nas garras graciosas de Deus, mesmo em meio aos nossos tropeços. A essência desta jornada está lindamente resumida no Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz que, embora possamos vacilar, nunca seremos abandonados. Nossos passos, embora imperfeitos, são firmados por aquele que se alegra em nossos esforços sinceros. Este caminho não consiste em erradicar a nossa natureza humana, mas em abraçar a natureza nutridora de Deus. Trata-se de reconhecer que nossos erros não nos definem. Antes, é a mão divina que nos eleva continuamente e que molda a nossa história. Lembre-se, o caminho certo não é uma linha reta para a perfeição, mas uma estrada sinuosa de proteção e perseverança. Vamos falar sobre crescimento e sabedoria nesta jornada. Assim como uma árvore não para de crescer, nossa sabedoria e compreensão também não deveriam parar.
Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, nos lembra que estar no caminho certo é uma jornada progressiva em direção aos nossos objetivos espirituais. Não é estático, é dinâmico e está em constante evolução à medida que nos apegamos às verdades que aprendemos enquanto buscamos novos rumos. Reflita sobre a história do filho pródigo. Sua jornada de volta para o pai não foi apenas um retorno físico, mas um despertar espiritual. Esta parábola nos ensina que desviar-se do caminho pode levar a lições dolorosas, mas retornar ao caminho certo traz sabedoria e redenção. Se nos pegarmos repetindo erros do passado, como o filho pode ter feito, isso sinaliza que nos desviamos. É um lembrete de Filipenses capítulo 3, versículo 16, para nos mantermos fiéis à sabedoria que já adquirimos. Número 5. Quando as suas escolhas diárias refletem um propósito celestial. É como segurar uma bússola onde o norte representa a glória eterna de Deus. Cada decisão que você toma, seja ela monumental ou mundana, é guiada por essa direção divina. Reserve um momento e considere os diferentes papéis que desempenhamos na vida. Alguns de vocês podem ser chamados à condição de solteiro, dedicando toda a sua atenção ao serviço de Deus. Outros podem encontrar a sua vocação nas alegrias e desafios do casamento e da paternidade. Talvez você esteja trilhando uma carreira ou assumindo o papel de pai que fica em casa. Cada papel, cada decisão é uma expressão única do seu compromisso com Deus. Mas aqui está a parte boa. Embora os nossos papéis terrenos possam ser diferentes, o nosso propósito celestial permanece constante. É como uma joia multifacetada refletindo a mesma luz em cores diferentes. A essência da nossa existência é lindamente resumida em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40, e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É amar a Deus, amar as pessoas e fazer tudo para a sua glória. Então, como você sabe que está no caminho certo? É quando suas decisões, grandes ou pequenas, são imbuídas dessa perspectiva eterna. É quando você escolhe a bondade em vez da conveniência, a paciência em vez da pressa e o amor em vez da indiferença. Tudo para a glória de Deus. É quando a sua vida diária se torna um testemunho vivo da sua vocação celestial. Não se esqueça, nossos caminhos podem parecer diferentes, mas todos fazem parte de um grande projeto, uma narrativa divina onde cada capítulo, cada reviravolta é tecida propositalmente por Deus. Então, ao fazer suas escolhas, pergunte-se: isso reflete meu amor por Deus? Isso serve ao seu propósito? É um passo em direção à glória eterna? Número 6. Quando você está no caminho certo, você atrairá pessoas com ideias semelhantes e repelirá pessoas que amam seus pecados. Assim como você se aproxima daqueles que têm uma visão compartilhada, você encontrará outros se afastando. Não é porque você mudou quem você é, mas porque você se tornou mais quem Deus quer que você seja. Isso pode ser difícil, muito difícil. Pode significar perder amigos que você tem há anos, enfrentar mal-entendidos ou até mesmo hostilidade total. Lembre-se, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19: Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esta é uma realidade agridoce de caminhar com Cristo. É um sinal claro como o dia de que você está caminhando na direção certa. Você não está se conformando com o mundo, mas se transformando por meio de Cristo. E sim, pode ser solitário. Às vezes parece que você está trilhando um caminho que poucos entendem, mas aqui está a bela verdade. Você não está sozinho. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos nós, para que possamos estar unidos nele. Esta unidade não é apenas uma boa ideia, é uma realidade viva e respirante no corpo de Cristo.
À medida que você trilha esse caminho, Deus está alinhando você com seus irmãos crentes, uma família espiritual unida pela fé e pelo amor. Então, quando você perceber que seu círculo está mudando, quando sentir a solidão de abandonar o caminho e a alegria de encontrar companheiros de viagem no novo caminho, abrace isso. Não é apenas um sinal, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo, o caminho que leva à vida, ao crescimento e a uma unidade inquebrantável em Cristo. Continue caminhando com ousadia, sabendo que a cada passo você não está apenas seguindo um caminho, mas vivendo um chamado celestial. Número 7. Quando alinhamos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio ser com a vontade prescrita por Deus, o Espírito Santo acende uma chama de paz nos nossos corações. É uma garantia serena, um sussurro que diz: sim, este é o caminho. Considere por um momento as duas facetas da vontade de Deus, a soberana e a prescrita. A vontade soberana de Deus é como o curso do sol no céu, imutável, inabalável, o grande desígnio do universo revelando-se como Ele ordenou. Mas há também a vontade prescrita por Deus, suas esperanças e mandamentos para nós. É o nosso roteiro para a vida, mostrando-nos como seguir seus passos, como viver uma vida que reflita seu amor e graça. Quando nos desviamos deste roteiro divino, o Espírito Santo não nos abandona. Em vez disso, ele estende a mão com um empurrãozinho amoroso, uma correção gentil. Não é uma repreensão estrondosa, mas um chamado suave e persistente para realinharmos nossos passos. A convicção do Espírito Santo não é sobre culpa ou medo. Trata-se de amor, um amor tão profundo que anseia pelo nosso retorno ao caminho certo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento e à salvação. Este não é o desespero do mundo, mas uma tristeza construtiva, uma compreensão de que nos desviamos e um desejo sincero de retornar ao abraço de Deus. Esta tristeza, segundo Deus, é a maneira que o Espírito Santo tem de nos guiar de volta, de dizer: meu filho, este não é o caminho. Deixe-me levá-lo de volta à paz. Quando nos alinhamos com a vontade prescrita por Deus, nossas vidas ainda podem ter uma cota de tempestades e confusão. Mas por baixo de tudo existe uma corrente constante de paz, um conhecimento profundo de que, apesar do caos, estamos no caminho certo. Estamos caminhando em sintonia com a vontade de Deus, e nesse alinhamento, há uma alegria e uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Tenha sempre em mente que o caminho para a paz não envolve uma vida livre de desafios. Trata-se de saber que no meio das tempestades da vida, você está exatamente onde deveria estar, nos braços amorosos da vontade de Deus. Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aprender muito e receber encorajamento da vida de nosso Senhor Jesus, o único que Deus deu a mais alta autoridade e o nome acima de todos os outros nomes. Deus tem um plano para a sua dor. Pode parecer improvável, mas é verdade. Você não está em uma jornada sem esperança com Deus. Confie na sabedoria dele, ele te acompanhará durante essa provação. Pare um momento e pense sobre isso. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1 nos diz que ele é a palavra de Deus, o mesmo que Deus, que se encarnou e viveu entre sua criação para que pudesse nos salvar. Veja,
como a própria palavra de Deus em forma corporal, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Isso pode ajudar na sua compreensão da natureza trina de Deus. A única maneira pela qual o Todo-Poderoso poderia viver e caminhar entre a humanidade sem meramente possuir um corpo humano já existente seria se tornar ele próprio um. E para vir e ser o sacrifício perfeito para a redenção do homem, ele não tinha que possuir a natureza pecaminosa que é transferida através da semente humana de Adão. Portanto, ele escolheu uma virgem, e o Espírito Santo fez seu ventre conceber. E foi assim que Jesus nasceu. Assim, ele tem o título de Filho de Deus. A palavra sempre existiu com o Pai, e ninguém jamais viu ou conheceu plenamente o Pai ou o Filho na carne. Mas Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início dos tempos, agora desceu à terra para ser conhecido como Filho na carne. Em outras palavras, ele abraçou uma vida inferior para que se tornasse a esperança de toda a humanidade. O propósito desta mensagem não é te ensinar sobre a Trindade, mas te mostrar que, seja na paz ou na dor, Deus tem um plano para o seu destino, e se você confiar sua vida a Ele, verá coisas maiores surgindo. Ao olharmos para a Bíblia, lemos no nosso texto de abertura que Jesus se humilhou em obediência até a sua morte. Isso não foi uma coisa fácil de fazer. Quando Jesus orou no jardim do Getsemane, em agonia, pediu ao Pai que tirasse o cálice do sofrimento que o esperava. Então novamente ele orou: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Você sabe o resto da história. Ele foi açoitado da maneira mais dolorosa e depois recebeu uma pesada cruz para carregar até a colina chamada Gólgota, ou Calvário, onde foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus abraçou a morte de cruz, em completa rendição à vontade de Deus, ele deu a Deus a oportunidade de provar ser fiel e de exaltá-lo acima de todos os nomes. Ninguém mais foi ou será capaz de pagar o preço que Jesus pagou por toda a humanidade, não vivendo para si mesmo, mas para os outros, antecipando um futuro onde Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações sob o abrigo dos seus braços como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, nos encoraja a imitar Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Uma das razões pelas quais você deve sempre obter forças mantendo os olhos em Jesus é para não desanimar ou ficar cansado. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha algo em que estava focado, a alegria diante dele. O que era essa alegria? Era uma alegria ter você e eu nos tornando membros da família de Deus. Foi a alegria de resgatar a humanidade da condenação e do sofrimento eterno. Foi a alegria de nos tornarmos o cabeça da criação de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão, a esperança de toda a eternidade e o nome que supera todos os outros nomes, tanto no céu como na terra. Não poderia haver nada maior do que isso, nenhuma honra maior do que isso. E ele se comprometeu a confiar que o Pai o ajudaria a levar isso até o fim. Ao enfrentar suas provações e passar por esse período difícil, estou aqui para te encorajar e dizer que, assim como ele fez com Jesus, o plano de Deus é usar essa dor para te preparar para coisas maiores. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que seus planos para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lembre-se de que ele diz que, acima de tudo, deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui prosperidade mental, familiar, relacionamentos, negócios, espírito e saúde. E às vezes, chegar a essa prosperidade te leva a passar por situações dolorosas e momentos difíceis. Mas não desista, faz parte do plano. Você precisa confiar no Senhor Jesus durante todo o processo. Você precisa confiar sua aprovação a Deus, assim como Jesus fez. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo isso? O que qualificou Jesus para se tornar o sumo sacerdote designado por Deus para toda a humanidade? Isso nos diz que foi sua submissão reverente ao plano do Pai, sua obediência, mesmo em lágrimas e clamores fervorosos para que Deus salvasse sua vida. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do seu sofrimento. O caminho para a beleza e a perfeição não é pavimentado com lindas flores. Pelo contrário, é pavimentado com dificuldades e sofrimentos. Porém, no final há um trono reservado para quem perseverar até o fim. Através do seu sofrimento, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna, o que significa que, além de Jesus, nunca haverá outra fonte de salvação. Ele pagou o preço final. Deus nunca permitirá que aconteça nada que ele saiba que você não será capaz de sobreviver. E por sobreviver, não quero dizer com sua própria tenacidade e determinação. Isso nos falha. Os homens mais fortes foram prejudicados pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, não creio que o corpo humano tenha capacidade de suportar o calor de uma fornalha em chamas. No entanto, Deus permitiu que isso acontecesse. Você sabe por quê? Porque ele sabia que os rapazes hebreus confiariam que ele interviria em seu favor. Portanto, a sua capacidade de superar a situação não estava na força humana deles, mas na sua fé no poder de Deus para libertá-los. O mesmo vale para Daniel na cova dos leões, Davi e o gigante Golias, Gideão e seus 300 homens contra um exército de milhares, Moisés e muitos outros sobre os quais lemos na palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus conduz seus melhores seguidores nos momentos mais difíceis para levá-los aos melhores lugares. Você pode escolher confiar nele durante suas provações para alcançar as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Ou você pode optar por se contentar com algo menor, desistindo de Deus e vivendo uma vida comum, derrotada. O pai da fé, Abraão, teve que lidar com a espera do filho da promessa durante 25 anos, a partir dos 75 anos de idade. Mas ele confiou em Deus mesmo assim. Davi foi separado da sua casa e família para salvar o seu povo e servir um rei que tinha inveja dele. Moisés teve que lidar com suas próprias limitações humanas e liderar uma nação inteira de pessoas obstinadas. Essas situações podem não parecer como ser jogado na cova dos leões, ser pendurados numa cruz ou ser jogado numa fornalha ardente, mas não foram caminhadas alegres. Contudo, aqui está o resumo de cada uma dessas experiências em um versículo do Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cada um desses homens foi ridicularizado e passou pelo fogo e pelas águas da vida. Mas sabe de uma coisa? Todos terminaram em um lugar de honra. Jesus, Abraão, Moisés, Davi, os rapazes hebreus e todos os outros na Bíblia. Ninguém que confiou em Deus suas dificuldades terminou em vergonha ou arrependimento. Absolutamente ninguém. No final de suas vidas, eles tinham maior sabedoria, maior experiência, maior unção, maior honra e maiores legados do que quando iniciaram suas jornadas. Em toda a Bíblia, depois de Jesus, Davi é referido como o maior de todos os reis de Israel, ainda maior que Salomão. Ao descrevê-lo, eles o chamavam de O Rei. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Moisés era conhecido como o verdadeiro profeta de Deus. Cada um desses homens se tornou o herói da fé e realizou feitos alucinantes sobre os quais ainda lemos hoje. Por quê? Eles confiaram em Deus em suas provações. Eles creram nele. Eles creram que Deus nunca os abandonaria e que a dor deles era um processo para algo maior. Eles não estavam preocupados por não entenderem o processo. Em vez disso, escolheram confiar naquele que estava por trás do processo e não foi provado que estavam errados. Deus provou ser fiel. Hoje, convido você a abraçar esse entendimento e fortalecer a sua fé em Deus. Chore muito se for preciso, mas faça isso diante de Deus em oração e de portas fechadas. Ninguém compreende o seu coração tanto como Ele. Faça seus pedidos serem conhecidos a Deus, quantos você quiser.
mas faça isso enquanto se apega firmemente a Deus. As pessoas podem zombar de você e aqueles em quem você confia podem te trair, mas Deus jamais te abandonará. Ele estará com você mesmo quando você se sente mais sozinho. Eu encorajo você a mudar sua perspectiva da dor. Considere isso uma ferramenta de Deus e não algo maior do que o seu Pai. Não é algo destinado a te destruir, mas a te fazer prosperar, assim como Jesus foi exaltado através do sofrimento. Nas mãos de Deus, você está mais seguro e logo emergirá como ouro refinado no fogo, uma beleza celebrada por todos ao seu redor. Não desista. Você está em um processo e logo a honra chegará. Em breve, você entrará na bênção preparada para você, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você sabia que algumas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento? O que vai acontecer com elas? Quem são essas pessoas? Por que serão deixadas para trás? Antes de prosseguirmos, vamos primeiro entender o que é o arrebatamento. O arrebatamento é um evento no futuro onde Deus levará todos os verdadeiros cristãos da terra. Isso prepara o cenário para o julgamento de Deus durante o tempo chamado tribulação. Deus trará de volta à vida todos os salvos que morreram, dará a eles novos corpos perfeitos e os tirará da terra. Os vivos também receberão novos corpos perfeitos e serão levados naquele momento. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17: Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É muito importante mencionar que a palavra arrebatamento não é encontrada na Bíblia. O termo vem de uma palavra latina que significa carregar, transportar ou retirar de algum lugar. A ideia do arrebatamento é claramente ensinada na Bíblia e é apoiada por muitas passagens. Esse tema é muito delicado, mas também crucial porque devemos considerar o quão pronto estamos para o arrebatamento. Também ajuda a nos alinharmos e examinarmos os nossos corações com base na palavra eterna de Deus para ver onde precisamos fazer mudanças. À medida que avançamos nessa discussão, nossa passagem principal será João capítulo 3, versículo 18, que diz: Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Jesus Cristo não são condenados, mas a história é diferente para os incrédulos. Eles estão se afastando da única solução de Deus para os seus pecados. Ao rejeitar o maior presente de Deus e não crer, eles estão aumentando seus pecados e chamando Deus de mentiroso. A menos que essas pessoas mudem os seus caminhos e creiam no Evangelho, elas enfrentarão a condenação. Este é um apelo para que todos aceitem Jesus Cristo como sacrifício perfeito pelo pecado e evitem a condenação que aguarda aqueles que recusam essa oferta de salvação. Agora vejamos alguns grupos de pessoas que serão deixadas para trás após o arrebatamento. O primeiro grupo são os indecisos. Algumas pessoas estão fechadas à mensagem de salvação, não importa o quanto ouçam sobre ela. Elas não tomarão a decisão de seguir a Jesus, mesmo que ouçam sermões ou mensagens poderosas. O que é interessante nesse grupo de pessoas é que elas continuam adiando sua decisão como se controlassem suas próprias vidas. Elas sabem, no fundo, que Jesus é o único caminho para Deus, mas não aceitam seu sacrifício fazendo dele o seu Senhor e Salvador. Esse grupo inclui muitos fiéis, pessoas que nasceram e foram batizadas na igreja, e até mesmo filhos de pastores, bispos e outros líderes da igreja. Elas conhecem o Evangelho, mas negam o seu poder para salvá-las dos seus pecados. É interessante notar que as pessoas deste grupo nunca tomam uma decisão significativa de seguir a Jesus durante a vida. Algumas até acreditam, erroneamente, que o arrebatamento já aconteceu, enquanto outras pensam que é apenas uma fantasia religiosa destinada a manter as pessoas presas e com medo. São as pessoas sobre quem a Bíblia alerta e dizem coisas como: nossos pais nos contaram sobre o arrebatamento, mas ainda não aconteceu, já faz muito tempo. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. Elas perguntam quando Jesus voltará, se esquecendo de que ele é paciente, esperando que todos se arrependam e não pereçam. A indecisão as levará a ficar para trás. Pense na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13.
São como as 5 virgens tolas que tinham lâmpadas, mas não tinham óleo para acendê-las. Quando o noivo chegou à meia-noite, elas não tinham azeite. Enquanto foram buscar, o noivo veio e levou as 5 virgens prudentes. A procrastinação é muito perigosa quando se trata de tomar decisões sobre sua eternidade. Muitas pessoas ficarão para trás por conta da procrastinação e da indecisão. Alguns jovens acreditam que vão aproveitar os 20, 30 e 40 anos que têm pela frente e que tomarão a decisão quando chegarem aos 60. Mas isso não é sábio, pois sua vida não está em suas mãos. Este é um dos truques do diabo para enganar as pessoas e levá-las à condenação eterna. Quero que você saiba que pessoas morrem todos os dias, boas e más, doentes e saudáveis, jovens e velhos, ricos e pobres. Ninguém está garantido de acordar no dia seguinte. Se você já sabe e está convencido em seu coração que Jesus veio e morreu pelos pecados do mundo, não há sentido em ficar indeciso sobre sua decisão de seguir a Deus. Você pode tomar a decisão hoje e estar no caminho da felicidade eterna, ou pode continuar procrastinando, o que é extremamente perigoso, pois você não sabe quando a trombeta soará. O segundo grupo é o das pessoas que se acham mais santas do que você. Esse também é conhecido como grupo das pessoas hipócritas. O que significa ser mais santo do que você? Significa estar tão convencido da nossa perfeição humana em vez de abraçar a perfeição de Jesus que nos é dada gratuitamente pela fé. É uma verdade dolorosa que aqueles que acreditam na sua justiça própria serão deixados para trás após o arrebatamento. Essa categoria de pessoas confia mais na sua atitude, comportamento e sacramentos mais santos do que na obra consumada de Jesus na cruz no Calvário. Uma coisa que é muito comum com as pessoas nessa categoria é que elas confiam no esforço humano e não na graça divina. Elas não veem a salvação do ponto de vista da graça, elas veem pelas obras. A atitude delas está intimamente relacionada com a dos fariseus nos dias de Jesus. Ao longo do Novo Testamento, Jesus apontou a atitude deles de se julgarem mais santos do que todos, o que os fazia parecer bem, mas no fundo estavam sendo oprimidos pelo pecado da justiça própria. Os fariseus se baseavam em coisas como quanto tempo oravam, quantas vezes jejuavam, quanto doavam, com que regularidade iam à sinagoga e com que frequência atendiam os pobres e necessitados na sociedade. Embora todos esses atos sejam ótimos para cada filho de Deus, é mais importante que saibamos que ninguém pode confiar nessas coisas para ser salvo. Veja o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A justiça própria é uma miragem mortal que engana muitas pessoas, fazendo-as acreditar que podem ser salvas por seu próprio mérito. Esses indivíduos rejeitam a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, o que os levará a serem deixados para trás no dia do arrebatamento. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos confirma: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A justiça própria cria um coração que geralmente está longe de Deus e cheio de orgulho, julgamento e um espírito muito crítico que os desconecta das verdadeiras bênçãos da graça de Deus. Ninguém que se julga mais santo do que você será arrebatado, pois colocam sua confiança em seu próprio mérito em vez de na obra consumada de Cristo. Em vez de se apegar exatamente àquilo que te desqualifica, por que não abraçar a graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus e abandonar a arrogância? A graça de Deus é maravilhosa, porque não há nada que você faça que te qualifique para ela. É por isso que muitos não serão arrebatados. Parece simples demais para ser verdade, mas isso nos leva ao último grupo que quero compartilhar com vocês. O terceiro grupo são o grupo dos incrédulos. Em contraste com a opinião popular, o pecado que leva as pessoas para o inferno é o pecado da incredulidade. A incredulidade é o que considera o maior mal da terra. Quem é o incrédulo? Um incrédulo é alguém que se recusa a colocar sua fé em Jesus Cristo. Esse grupo está destinado a ser deixado para trás após o glorioso arrebatamento. Pessoas que não creem já estão condenadas de acordo com João capítulo 3, versículo 18. Essas são pessoas que permanecem decididas quanto à sua rejeição da oferta de salvação de Deus. Elas rejeitam erroneamente a divindade de Cristo e chegaram a uma conclusão deliberada sobre a sua posição em relação ao sacrifício de Jesus. Essa negação deliberada é o que mantém seu nome fora do livro da vida. Através dessa negação, fecham sobre si a porta da misericórdia de Deus e estão agora marcadas para a condenação eterna. É por isso que essas pessoas serão deixadas para trás após o arrebatamento.
É impossível rejeitar voluntariamente o dom da salvação de Deus sem as consequências nefastas do inferno eterno. Esta é uma verdade que muitas pessoas não querem admitir hoje. Não há nada que possa ser feito a alguém que morre sem crer em Jesus. Não existe isso de purgatório. O purgatório é um engano. Ele não é bíblico e continua sendo uma fantasia religiosa. Rezar pelos mortos é tão eficiente quanto tapar o sol com uma peneira. Ouça o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, sobre a importância de estar reconciliado com Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Aqueles que não creem terão que lidar com o terrível resultado de rejeitar o Salvador. Embora Deus ame a todos, seu amor não permitirá que todos sejam levados no arrebatamento, pois já tiveram a chance de acertar a sua melhor oferta. O arrebatamento é apenas para aqueles que foram purificados pelo precioso sangue de Jesus. Perder o arrebatamento não é o problema principal. O verdadeiro problema é viver o sofrimento e a dor da grande tribulação. É também a agonia de saber que a salvação é gratuita e simples, mas mesmo assim você a ignorou. Aqueles que ficarem para trás terão muito com que lidar, pois não há meio termo com o arrebatamento. Você será levado ou deixado para trás. Não há como negociar isso. Isso também deve nos motivar, como verdadeiros cristãos, a espalhar o evangelho como nunca antes. O amor de Deus está alcançando todos nós agora, enquanto ainda há tempo. Quando soar a trombeta de Deus, a pergunta que ficará é: você será levado ou deixado para trás?